Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Conte pra gente de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. A usina Itaipu Binacional tem um novo diretor-geral. A empresa foi assumida pelo almirante Anatalício Risden Júnior, que substitui o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração do cargo de diretor de Itaipu do lado brasileiro. Na cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da empresa, que fornece 8,4% da energia consumida do Brasil e é responsável por outras obras no Paraná. Por vezes a gente fica pensando, o que seria do Brasil sem as obras dos anos 70? Aqui, Itaipu Binacional. Mais do que representar em torno de 11% da nossa energia de fonte limpa. Itaipu atende na ordem de 40 municípios do norte do estado do Paraná. Também outras coisas, como até há pouco tempo, os voos internacionais iam para outro país vizinho, Argentina, com a extensão da pista patrocinada pelo Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu pode agora também receber voos internacionais. O nosso almirante Risden, uma pessoa realmente que era diretor, um dos diretores da Itaipu Binacional, e fez um bom trabalho. E agora foi reconhecido para dar prosseguimento às boas administrações que o antecederam. E nós temos a certeza absoluta que o trabalho dele será, em especial, fantástico para todos nós. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota à imprensa em que reafirma a necessidade de uma solução negociada e que leve em consideração os legítimos interesses de segurança da Rússia e da Ucrânia, a necessidade de se respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas. É o posicionamento do Brasil em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. O Brasil apela para que a negociação tenha como base os acordos assinados também em 2014 por representantes da Ucrânia, da Rússia, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk, para pôr fim à guerra no leste da Ucrânia. Uma situação delicada, a declaração de independência de Donetsk e também de Luhansk e a aprovação, inclusive, já pelo parlamento russo de uso de força militar e uma eventual invasão que foi retida por horas por Putin. Vamos ver o que acontece agora. É questão de horas para mudar sempre o cenário por lá, é o que estamos vendo nas últimas horas em relação a tudo isso. Mas OTAN, Ucrânia, os Estados Unidos, a Europa toda, todo mundo em tensão máxima com relação ao que pode virar de fato uma grande guerra. Na nota do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores diz que o Brasil apela a todas as partes envolvidas para que evitem uma escalada de violência e que estabeleçam, no mais breve prazo, canais de diálogo capazes de encaminhar de forma pacífica a situação no terreno. Mas olha, gente, está acontecendo cada coisa no mundão que parece duas. Segundo o portal Metrópolis, um homem está prestes a processar um hotel de luxo no Rio de Janeiro depois que sua esposa engravidou sozinha, em uma banheira de hidromassagem. A história do marido revoltado viralizou nas redes sociais nesta semana. De acordo com um vídeo publicado por um advogado, o vídeo foi parar no TikTok, o homem viajou por 6 meses pela Europa. Ao retornar para o Brasil, deparou-se com a esposa grávida. Ele teria ficado revoltado com a situação, mas a mulher teria explicado que, como era frequentadora do hotel, engravidou sozinha na banheira, que não estava esterilizada. A única coisa que fiz diferente, enquanto
o homem estava fora, não é? 6 meses na Europa, foi que fiquei no Rio com minha irmã, num hotel, e realmente entrei inúmeras vezes na banheira de hidromassagem. Então a única chance de eu estar grávida é eles não terem limpado a banheira, explicou a esposa. Agora, o homem pretende colocar o hotel na justiça a fim de que o local repare os danos psicológicos de sua esposa, além de arcar com os custos da criança. Gente, o que dizer, né? Fazer o quê? Cuidar, né? Cuidar ali que a banheira esteja bem esterilizada, porque senão, agora, se engravidar da banheira é coisa de outro mundo, veja essa aqui também. Para especialista ouvida pela Globo News, queda recorde de homicídios é culpa de bandidos. Durante uma exibição do Estúdio I da Globo News, uma jornalista foi chamada na tela pela apresentadora para falar sobre uma notícia, sobre a queda no número de assassinatos no Brasil. O Índice Nacional de Homicídios, você viu, criado pelo G1, com base em dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal, apontou queda de 7% no número de crimes assassinatos no Brasil em 2021, na comparação com o ano anterior, e uma quebra recorde desde 2007. Para compreender melhor a redução no número de mortes em 2021, a equipe da Globo News entrevistou uma especialista, não é? Dos especialistas que eles costumam convidar. Mas na hora de acionar, deu problema no áudio. E aí a especialista não foi ouvida, não é? Foi então que a jornalista voltou e forneceu as informações, um resumo ali do que a especialista afirmava na gravação. Alguns destaques apontados pela especialista. E pasmem, uma das explicações dadas é que muito da redução desse número de mortes vem de mudanças dentro da própria criminalidade. Grupos de traficantes de drogas, segundo a Globo News, se expandiram, se tornaram mais profissionais, menos letais e passaram a adotar uma estratégia de menos mortes e de chamar menos atenção. Isso, então, é a explicação da Globo News, acabou diminuindo o número de conflitos e, consequentemente, de mortes também. Gozado, né? Banheira de hidromassagem engravidando, essa explicação da Globo, não é? Até o presidente Bolsonaro ficou cismado que a espécie de afirmação realmente é quase que uma piada. Vocês viram ontem mandaram para mim que eu não assisto aquela porcaria, Jornal Nacional, né? Diz que a causa da diminuição do número de homicídios no Brasil é que os traficantes estão mais civilizados, estão matando menos. Se tivesse aumentado, ia ser a questão do armamento, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, isso sim é notícia a ser dada, informou que recuperou cerca de R$1 bilhão de organizações criminosas em apreensões de drogas, bens de luxo como helicópteros e iates, além de armas e dinheiro em espécie. E digo mais, isso sim é um motivo importante, certamente, para a redução de criminalidade no Brasil. Segundo a pasta, a ação foi possível por meio do investimento em tecnologia com o projeto Excel, que auxilia as forças de segurança estaduais no combate ao crime. O projeto, coordenado pela Secretaria de Operações Integradas, auxilia as polícias civis com o fornecimento de tecnologia para dar mais celeridade na extração e na análise de celulares apreendidos com indivíduos envolvidos com o crime organizado. O trabalho é feito mediante ordem judicial prévia de quebra de sigilo no âmbito de inquéritos policiais. Foram mais de 2.350 ordens judiciais autorizando o uso dos equipamentos pelas forças policiais de 26 unidades da federação que aderiram formalmente ao projeto. O Ministério destacou que, além de investir na aquisição das ferramentas, também fornece capacitação aos servidores na atividade de extração e análise de dados. O governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República, João Dória, afirmou que poderá desistir da disputa. Mais adiante, poderá abrir mão de sua candidatura
em nome da viabilidade de uma terceira via. Tucano afirmou que acredita que sua pré-candidatura, junto com a do ex-juiz Sérgio Moro e a da senadora Simone Tebet, formam um centro democrático e que as três devem convergir para um único nome no futuro. A declaração foi dada após um questionamento sobre seu desempenho fraco nas pesquisas de intenção de voto, hoje na casa dos 2%. Dória, que tem mais um pepino grande para resolver em São Paulo. Você viu que a Polícia Federal teve uma mega operação, problemas seríssimos com corrupção na compra feita pelo Estado de respiradores. E a bomba explodiu ou teve andamento, mais uma parte da operação, coisas graúdas em investigação e certamente isso vai dar muita dor de cabeça para muitos do Estado de São Paulo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirmou que os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia receberão cerca de 280 milhões de reais em verbas para pesquisa. Segundo Pontes, o ministro astronauta, a verba faz parte dos mais de 1 bilhão de reais investidos no setor em 2022. O ministro revelou também que outros 250 milhões serão disponibilizados para financiar linhas de estudo diversas de nível produtividade em pesquisa. No total, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações conta com 130 institutos nacionais de ciência e tecnologia que estavam com defasagem de 30% no orçamento. Precisamos ter isso. Parece muito, mas a gente precisa ter muito mais, disse com razão Marcos Pontes. E o apresentador Ratinho reage, gente. Segundo notícias da TV, em uma de suas piores crises de audiência na carreira, Carlos Massa, o Ratinho, agora vai apelar para um formato do mesmo criador do Big Brother para subir o seu Ibope. Em março, o apresentador estreia um quadro em seu programa no SBT, uma mistura de The Voice Brasil com Topa ou Não Topa. Outros 2 programas já conhecidos aqui. O próprio Ratinho comprou os direitos de exibição por indicação de seus produtores para tentar melhorar os números e fazer frente à Record na disputa pela vice-liderança, que nos últimos dias tem apavorado na audiência com um reprise de Os 10 Mandamentos, a Bíblia. A Record bateu recorde de audiência com a Bíblia agora aí, com a abertura do Mar Vermelho, que foi apresentada nessa semana. Ratinho quer reação forte. Tem também problemas com a audiência de Faustão na Band no mesmo horário. E recentemente ele mandou ir atrás de novidades no mercado internacional. O novo quadro foi criado pelo idealizador do Big Brother Brasil, mostrará uma competição musical entre 2 cantores amadores que se apresentam para uma plateia de 100 pessoas, mais um cantor reconhecido no mercado musical que vira uma espécie de juiz soberano. E em ano de política, também todo mundo de olho nos movimentos de Ratinho pai e Ratinho filho, governador do Paraná, que vai à reeleição, sobre as eleições 2022 e os palanques no Paraná. Parece que eles garantem que a tendência é apoiar ou receber apoio de Bolsonaro. Mas há especulações sobre Moro, não é? Que também é do estado do Paraná. Problemas aí então de dividir ou neutralizar apoio, enfim, no primeiro turno pelo menos. Vamos ver posicionamento de Ratinho pai e Ratinho filho. É aguardar para ver. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou a jornalistas nesta semana que uma eventual candidatura ao Senado Federal nas eleições deste ano ocorrerá pelo Amapá. E ela quer enfrentar alguém em especial. Segundo Damares, o Estado está em seu coração para as eleições deste ano, ainda que existam outras 6 opções. Eu gostaria de sair candidata pelos 6 estados que ainda considera lançar-se como opção de voto. Ter 6 cadeiras e 6 gabinetes. É o que ela sonharia, não é? Mas como não posso, estou orando para saber se serei e por qual estado. Tem Roraima, Sergipe, Amapá, São Paulo. Os outros 2, não me lembro agora, mas são 6. Ao ser questionada se havia alguma preferência, a ministra foi assertiva e direta. No coração, Amapá. Alcolumbre, senador atual do Amapá, estou chegando aí, alertou Damares que quer pegar Alcolumbre
de frente em 2022, cara a cara. O Brasil ultrapassou a marca de 93% de brasileiros acima de 12 anos vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É uma das melhores marcas do mundo. Com a dose única ou as 2 doses do esquema vacinal, são 87% dos brasileiros cobertos, considerando o mesmo público-alvo, colocando o Brasil na vanguarda dos países, os primeiros aí na dianteira dos que mais vacinaram até aqui no mundo. Até o momento foram 380 milhões de doses de vacina aplicadas nesse público. As informações são do Ministério da Saúde. Já o reforço da imunização foi tomado por 50,6 milhões de pessoas. Desse total, 48,5 milhões são de doses de reforço e 2 milhões de doses adicionais. No total, das mais de 660 milhões de doses de vacinas adquiridas, o governo federal já distribuiu mais de 430 milhões às unidades federativas. Segundo o governo, a vacinação do público entre 5 e 11 anos também segue avançando. Das 20,4 milhões de crianças, mais de 5 milhões tomaram a primeira dose. O governo federal estuda reduzir em até 25% a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, tributo federal que incide sobre os artigos industrializados nacionais ou importados à venda no país. Segundo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, a intenção é estimular a atividade econômica, diminuindo custos que o setor produtivo acaba por repassar ao consumidor final. Olha, redução de imposto, é sempre algo importante para todos os brasileiros. Vamos reindustrializar o país, afirmou Guedes. Estamos preparando um movimento com o apoio do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e principalmente do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes ainda defendeu a importância de uma redução dos impostos cobrados no Brasil. Veja que a agricultura está voando porque ela não tem um imposto sobre produto agrícola, o IPA. Agora, a indústria brasileira está sofrendo, nas últimas 3, 4 décadas, impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Temos que atacar essas 3 questões e vamos fazer um primeiro movimento agora, reduzindo 25% do IPI. É um movimento de reindustrialização do Brasil, declarou Guedes. Já que a arrecadação com impostos subiu fortemente, temos esses recursos que íamos investir na reforma tributária que empacou no Senado. O Poder Executivo pode dizer que o excesso de arrecadação não é para inchar a máquina pública de novo e que preferimos transferir este ganho de arrecadação na forma de redução de impostos para milhões de brasileiros, para todo mundo, justificou o ministro, garantindo que a medida vai ser encaminhada junto com outras propostas do governo. Guedes voltou a defender a possibilidade de trabalhadores endividados sacarem parte dos seus recursos do FGTS para saldar compromissos. Segundo Guedes, a medida é uma das que o governo pode propor daqui até o final do ano para ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS porque são fundos privados, pessoas que têm recursos lá e que estão passando dificuldades às vezes. O cara está devendo dinheiro no banco e é credor no fundo, mas não pode sacar o dinheiro e liquidar sua dívida, disse Guedes. O ministro da Economia ainda defendeu que parte dos recursos financeiros obtidos com a venda de empresas estatais e concessões de serviços públicos passe a ser destinada a mecanismos de combate à desigualdade, como o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Para ele, a medida contribuiria para fortalecer o apoio popular às privatizações, servindo como um incentivo para a classe política acelerar as privatizações. Hoje, a privatização vira a redução de dívida, o que é um mecanismo muito indireto. É preciso explicar ao público que a privatização pode baratear a rolagem da dívida pública, fazendo com que sobre um pouco mais de recursos para a saúde e a educação no orçamento do ano seguinte. Isso é muito indireto. Mas se ao vendermos uma estatal, pegarmos 20% ou 30% da redução de dívida e destinarmos ao Fundo de Erradicação da Pobreza, é uma transferência de riqueza. Quem sabe não vai haver um aumento de apoio popular às privatizações, destacou
Paulo Guedes. São ideias interessantes e precisamos ver isso em prática, não é mesmo? Algo que pode, de fato, trazer reflexos diretos à população brasileira. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Presidente Bolsonaro, nunca imaginei ver o senhor assim frente a frente. Eu também nunca imaginei ser presidente. Eu sou de São José do Rio Preto, lá nós amamos o senhor, presidente de Votuporanga. Onde é que vamos estar quinta-feira? São José do Rio Preto. Vai ter uma motociata lá na cidade. Vai. Votuporanga, manda lá, direita de Votuporanga. Manda um abraço pro senhor. É um evento de entrega de um trecho, acho, uns 12 quilômetros da pista. Isso, presidente. E depois tem uma nova sede da PRF na beira da pista. Isso. Ah, que legal. Um momento único para nós. Esse é meu filho, Gabriel. Eu falo para ele do senhor, né? Que exemplo que ele deve ter como presidente, né? Do nosso país. Olha, não é fácil não, viu? Estou trabalhando por ele aí. A vantagem do dia é que nós temos ainda as mídias sociais livres, né? Sim, graças a Deus, né? O pessoal, em poucos anos, começou a entender o que é a política, o que é o Brasil. Sim, presidente. Grande parte já deixou de cair no conto da sereia, né? Pessoal de vida fácil não tem pra ninguém, não. Ah, eu vou te dar isso, te dar aquilo, só quando você tá namorando. Daí o cara te comenta. Depois acaba, né? Isso mesmo não? Presidente, desculpa, só vou pedir para ele gravar de novo, que o pessoal pediu para gravar aqui. Votuporanga estava mandando e eu gravei aqui, não saiu. Grava Não aí. saiu? Não, da motociata de Rio Preto. Vai ter uma motociata lá de Rio Preto, né, presidente? Em homenagem ao senhor. Quinta-feira. Aí a direita de Votuporanga mandou um abraço pro senhor. Obrigado. Rio Preto lá, né, da região inteira. E nós estamos muito contentes com o seu trabalho. Estamos muito gratos ao senhor. A cidade manda um abraço. Obrigado, Votuporanga. E também São José do Rio Preto. Isso, São José. Obrigada. Obrigada. Tirar foto. Vamos tirar uma foto nesse três. Aí eu já libero aqui para eles, né? Quer que eu tire? Tira foto. Tirei. Tirou? Ah, aqui é a câmera. É o reflexo daquela luz. Consegue mandar um abraço para Tijuca e Santa Catarina? Deixa. Se der todos vão pedir para mim, me atrapalha aqui a conversa, que foi ficar te devendo aqui. Desculpa que eu te devendo aqui. É igual gravações agora. Eu estou evitando gravar porque época de campanha. O cara grava comigo, eu não sei o que o cara é. Daqui a pouco o cara está metido em problema. Olha aqui, ó, amigo da família Bolsonaro. É verdade. Tudo isso é muito revoltante, viu, presidente? Eu e ele, meu esposo aqui, a gente fica em casa assim pra gente ver essas coisas. Vou falar pro senhor, dói na gente, viu? Dói na gente também. Eu não sofro muito porque eu não assisto televisão. Algumas coisas. Televisão assim, pra mim é só futebol. Nossa, Então assim, o que o senhor sofre, a gente sofre também. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. Você vê os ataques, né? Eu estava agora na Rússia, o único da comitiva que estava com coturno. É um meio coturno, todo protegido, porque a temperatura estava -3 lá. Sim, eles enxergam isso, né? Daí falar, o que tem a ver? Se tivesse um coturno, qual é o problema? Mas não mostra o tanto Daí, de gente que tinha mostraram lá o presidente da França, o Putin, né, sendo recebido numa mesa bastante longa por causa do Covid. Daí o jornal Globo. Imagine a distância que o Bolsonaro estará do Putin, esse negacionista que não foi vacinado. Vocês viram a distância que fez do Putin? Fiquei 1,5 metro dele. Mais de 2 horas conversando. Deu um tapa na cara aquilo pra... Daí, obviamente, uma conversa reservada, né? Que eu queria que fosse só ele, mas como eu não falo russo, eu não entendo português, tínhamos que ter intérprete. Sim. E inventam coisa que eu falei. Quer dizer, o meu intérprete não falou nada. Sim. O do Putin muito menos. Mas eu fico inventando coisa que eu... Você é o presidente mais amado do Brasil. Mais amado também, mas é mais amado porque somos maioria. Olha, é mais fácil estar do outro lado do balcão. Muito mais fácil. Mas tem princípio. Já agradeço a Deus minha segunda vida aí. Vou fazer a coisa certa. Essa missão foi bem dada. Com todo respeito, se tivesse
o petista no meu lugar, tinha acabado o Brasil. A gente estava Com certeza. Acabado o Brasil. Tava passando Ele tinha tocado o lockdown nacional. Nós íamos num táxi, Roubado. o taxista falava sobre Nós isso. gastamos 700 bilhões, dá para imaginar, 700 bilhões em 2020. Imagina, e já foi, hoje tivemos, a PF fez operação em São Paulo hoje, né? Respiradores. Né? Estamos acompanhando. Imagine aquele outro tipo de gente aqui. Não, nós falamos isso agora quando a gente vinha pra cá, que a gente já tá passando fome porque eles não estão nem aí, eles só iam querer roubar dinheiro. Olha, pra imagine eles. o Lula presidente, quem ele vai botar em ministérios, em bancos oficiais e estatais. Imagine, que tipo de gente. Porque essa crise, o ciclo de amizade dele não mudou, Não. continua o mesmo. A gente vive lá no Pará um ditadorzinho, né? Já bloqueia que a gente em A certos PF lugares já não teve pode lá na entrar. casa dele algumas vezes, já, né? É desanimador se esses caras voltar pro poder, né? Eu e minha família mesmo, nós estamos assim. Não, mas não vai voltar, Não volta, não. Em nome de Jesus. Ele fala em voltar ao imposto sindical, que é facultativo, desarmar o cidadão de bem, acabar com a escola cívica e militar. Se a escola que estão dando certo, e outra, você não é obrigado a botar teu filho lá. Você pode se quiser. Regulamentar a mídia. Regulamentar a mídia social também. Se eu falo uma coisa dessa, cai o mundo na minha cabeça. O cara fala o tempo todo. É. Eles defendem a legalização do aborto. E você pode ver, a geração formada por eles não sabe nada. Nada. Nós demos uma ajuda agora, a partir do dia 7, né? Falta poucos dias. O pessoal do FIES. A média de perdão das dívidas estão dando para eles 90%. Eles não podem pagar mais. Tem 2 milhões de jovens que não tem como pagar a dívida. E outra, o que é pior, muitos começaram, se endividaram e não terminaram. É. São Paulo tem alguma assim, presidente? Assinador? Assim? Eu não ia falar, eu já conversei com o Datena. Dá tempo. Eu sei que todo mundo tem crítica, ou não, o candidato, você não tem opção. Você tem que ter um nome que vai chegar também. Mas ele vive falando mal. Teve uma época que ele batia demais. Esses tempos atrás ele estava. É insuportável esse jornal dele também. Ele não falou mal do Dória, presidente. Foi conversado com ele. Foi conversado com ele. Tá? Falou mal de Não dá pra Bolsonaro lá em gente- casa, é tesourado. O Magno vai sair por que estado? Tesoura. Espírito Santo. Espírito Santo? Ele faz falta pra gente no Senado. Magno Malta, né? Faz Ele é falta. muito bom. Você pode ver, você não pode procurar santo, não tem santo. Não é que as pessoas tenham um comportamento reprovável, mas sempre temos um defeito. Mas agora Não, não mas pode assim- errar mais, né, presidente? Agora vai ser. Então me dá uma sugestão pro lugar dele. Não, mas assim, no Datena Me dá uma lá. su- me Não, dá mas uma assim, sugestão. ele é mais pro lado do Alckmin, Dória, do que querer acertar alguma coisa pro povo. É o que passa, a impressão que passa. Né? As pessoas mudam. É, Eu já mudei. Você não adianta. Você tem que ter um nome competitivo. Como é que eu vou botar o João da Silva, por exemplo? É um excelente cara. Tá? Já é tiro curto, né? E daí, o Datena tem a sua linha ali. E outra coisa, depois que tu chega, né, você deixa ele ser estilingue, passa a ser vidraço. Eu acho que o Datena tem o potencial para chegar. Se você botar um não competitivo, uma outra pessoa vai levar. E se você comparar o Datena com o outro, dá para escolher o melhor. Dá para escolher o melhor. Michele chamando. Pedro, acontece. Não, esse paletó aqui que depois do segundo dia ou terceiro eu costumo botar para lavar. Tá? Meu paletó da eu uso dois por semana. Presidente, e as leis do Brasil? Como que a gente consegue As leis você tem apoiar? que alterar, tem que mudar. Não é fácil aprovar uma lei ou revogar uma lei, é muito difícil. Assim, para questões de ladrões, assim, presidiário, que essas leis são antigas, que beneficia mais o ladrão do que... Como que a gente pode Não dá, apoiar eu nisso sempre lutei para a redução da moralidade penal.
muda com facilidade as coisas. Tem uns partidos de esquerda que são favoráveis aos criminosos. Então. Não tem uma deputada que plantou uma lei de permitindo aí o roubo até tantos R$1.000. É um absurdo aquilo lá. É crime, né? Podia colocar lá no Pará para ela ver como que é bom lá viver lá andando. A gente vive inseguro O pessoal 24 que é horas. desarmamentista tem seguranças armadas. E sobre o detento trabalhar para se sustentar? E tem um projeto nosso para, olha, comigo, reduzir 50% o gasto com auxílio reclusão. Mas tá na Constituição. Então, essa Constituição, como que a gente faz? Pessoal, não dá para mudar assim. Sai Se vocês quiserem um cara perfeito, vocês vão voltar ao que era antes. Eles pegam ele magrelo aí na rua, quando chega, volta gordo. Nós temos um projeto aqui para mexer no auxílio reclusão. E o combustível, como que tá, presidente? Combustível. Você tem que saber a composição do preço. Quando você compra um arroz lá no mercado, você tem que saber, olha, para chegar aqui, quanto custou lá no campo, transporte, beneficiamento, né? Tem uma máquina para descascar arroz, né? Margem de lucro, imposto. A gasolina é a mesma coisa. Ela sai por um preço da refinaria. E daí tem o transporte, margem de lucro, impostos. Um imposto federal e um estadual. O federal está congelado desde janeiro de 2019. Está em 69 centavos o litro da gasolina. O ICMS tem aumentado, porque ele incide erradamente. Eu estou tentando resolver no Supremo há 5 meses, não consigo. Em cima do preço final da bomba. É um percentual fixo, mas incide em cima do preço final da bomba. Então, quanto mais aumenta o combustível, melhor é para o Estado. O preço médio do ICMS do combustível está R$2 por litro. É 3 vezes mais o imposto federal. Tá? Então, se a gente conseguir que o Supremo decida que tem que ser um valor nominal igual ao meu, você vai chegar no teu estado e quando vê lá na placa que cada litro de gasolina você está pagando R$2,10 do seu governador, você vai reclamar mais dele do que de mim. Então tem esse problema. É a composição do preço. Mais que dobrou. Dobrou. Tá? O arrecadar do ICMS de 2019 para 2022. Por parte dos governadores. Baixar isso aí pelo menos mais R$1,50. Mas que é a mesma coisa, olha só, vou te dar uma resposta agora, você vai cair para trás aqui. O preço do álcool baixou, acho que um pouco mais de R$1 nos últimos 4 meses. Não baixou na bomba. Por que não baixa na bomba? Agora, se aumentar 1 centavo hoje, eles aumentam na bomba. Por que não diminui? Porque os governadores fazem um preço médio do combustível vendido no seu estado. Em cima do preço médio, ele bota o percentual do ICMS. E esse preço médio, tá, é pretérito, passado. Tá? Então, se o dono do posto baixar hoje R$1 o preço do álcool, daqui a 15 dias, que é feita essa conta quinzenal, vai estar de 15 dias atrás o preço do combustível. Ele vai ter prejuízo, então ele não baixa. É excelente, o ICMS é excelente para governadores. Quer ver uma coisa? Não foi eu que coloquei. Mas foi a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, foi obrigada a criar uma bandeira para combustível, porque não estava chovendo. Então começamos a tirar a energia elétrica das termoelétricas, que é mais caro. Daí você cobra um valor a cada 100 megawatts consumidos, você paga um valor. E tem uma bandeira em cima disso, um valor. Os governadores, exceção, acho que de Mato Grosso do Sul, se não me engano, cobram ICMS em cima da bandeira. Então, quando a crise energética no Brasil, os governadores faturam mais. É isso que a gente vai explicando aos poucos, né? Outra pergunta, presidente. Eu trabalho com energia solar lá em São Paulo, né? Eu fiquei sabendo que até o próximo ano não vai ser taxado, né, a questão da energia solar, né? Olha só, tá, continua. Como que vai ficar? Não tem taxação. O que acontece? Quando você produz energia elétrica, você bota na rede. Você não bota para dentro da tua casa. Então, quando você bota na rede, você está usando o meio físico que não é teu. Então, tem uma pequena taxa em cima disso aí. Se você quiser na tua fazenda botar um teto solar lá, ninguém vai taxar nada a você.
Mas você bota na rede, volta. Porque o fio, né, de alumínio, de cobre ali, ele tem uma vida útil. Certo. Pô, eu estava com a linha agora de Itaipu, sei para onde aí, estava no osso. Quase tem um colapso no Brasil. Conseguimos fazer rapidamente, estamos concluindo, trocar a fiação toda. Então, por exemplo, como você usa o teu teto solar para você, mas não veio do teto para tua casa direto, e à noite você usa da rua. Então, durante o dia, você manda para lá, à noite vem para cá. Então, esse trânsito de elétrons desgasta a fiação. Você tem que pagar uma taxa em cima disso. Então, não é taxação do sol, não é isso que acontece, não. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Mais uma vez, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.